Meus amigos, a Copa do Mundo das surpresas, talvez. Surpresa para quem acompanha pouco o ciclo ou para quem ainda vive olhando apenas para as grifes. Para quem vê o jogo jogado, projetava e sabia que seria uma Copa muito difícil. Eu já falei aqui algumas vezes e continuo dizendo, para mim vai ser e é a Copa mais difícil de todos os tempos. Isso quer dizer que teremos um campeão surpresa, um campeão fora dos favoritos? Acho difícil, mas para os favoritos ganharem, eles vão ter que jogar o que jamais jogaram na história das Copas do Mundo. Porque, de novo, o nível está muito achatado e tivemos um dia de muitas surpresas, de muitas ótimas histórias que acho que seguirão ao longo da Copa do Mundo, né? Tivemos Cabo Verde segurando a Espanha, tivemos o Egito fazendo um jogo muito, mas muito bom contra a Bélgica, tivemos um surpreendente e divertido jogo entre Irã e Nova Zelândia. Muita gente achava jogo ruim, não vou assistir. Quem não viu, perdeu um jogo de muita trocação e de muito conceito, né? Não foi um jogo mal jogado, pelo contrário, foi um jogo muito bem jogado. E tivemos a Arábia Saudita jogando e bem contra o Uruguai, fazendo o Uruguai ir buscar na unha o empate. O Uruguai podia ter ganho? Poderia, mas também poderia ter tomado o 2-0 com toda tranquilidade. E a gente já tinha visto, o que também não era surpresa para ninguém, o jogo duríssimo que Marrocos fez contra o Brasil. Mas quem estava esperando moleza, estava esperando errado. Se inscreve aí no canal, toca na notificação, deixa o seu like, o seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp e vamos nessa. Porque, cara, a grande história da Copa do Mundo até agora é do goleiro Vozinha de Cabo Verde, né, que segurou a Espanha ali com pelo menos 7 defesas muito importantes, uma atuação brilhante, a atuação individual mais comovente da história dessa Copa do Mundo até aqui. A Espanha muito favorita, não só para o jogo, mas para a Copa, né? Espanha e França são apontadas desde metade desse ciclo como as favoritas para a Copa. A gente está falando aí de um time que chegou em 2 finais de Copa consecutivas, 2018 e 22, tem uma geração riquíssima de talento e de 22 para cá só agregou mais talento. E a gente está falando da Espanha, campeã da Euro, vice-campeã da Nations, também uma geração que agregou muito talento da última Copa para cá, que continua com o mesmo treinador e sendo muito bem treinada, né, depois que o Luiz Henrique passou o bastão ali pós-Copa do Mundo. Então a gente tem muitos elementos nesse time da Espanha, mas que não conseguiu. E aí é do jogo. Se aquele Espanha e Cabo Verde, com a quantidade de volume, de chance, fosse em qualquer outro esporte, a Espanha teria ganho o seu jogo e com folga. Mas é o futebol que para nessas histórias maravilhosas e a graça é essa. A Copa do Mundo já nos apresentou ao longo da sua história vários roteiros parecidos com o que a gente viu ali. Mas Cabo Verde é um país minúsculo, com zero tradição no futebol, que disputa a sua primeira Copa, com um goleiro de 40 anos, né, que tem muita ligação com o Brasil, para além da língua, e que fez uma atuação daquele nível. E detalhe, Cabo Verde segurou a Espanha tendo feito apenas uma falta. Uma falta. De 66 para cá, que é onde você tem a base de dados estatísticos da Copa do Mundo, esse é o recorde absoluto de uma equipe em Copas em número de faltas. Uma falta. Ou seja, Cabo Verde não precisou apelar, não precisou picotar o jogo. Precisou de resiliência, de um goleiro absurdo, em alguns momentos de muita fé, né, e dos roteiros que só o futebol é capaz de escrever. Uma atuação maravilhosa, assim, acho que abala zero o prognóstico aí da Espanha para a Copa. A Espanha deve continuar passando em primeiro lugar, mas acho que dá a Cabo Verde uma possibilidade de classificar, o que é ainda mais surreal, né? Cabo Verde não estava projetado nesse grupo para classificar. Beliscando um ponto da Espanha, a possibilidade agora ela passa a ser palpável. E eu acho que a gente pode ver Cabo Verde na fase de 16avos de final. A Arábia Saudita e o Uruguai, assim, a Arábia Saudita tem uma liga que hoje é muito mais rica e muito melhor jogada que a liga do Uruguai. O Uruguai tem uma transição de geração ali complexa, o trabalho do Bielsa não é magnífico, mas chama atenção. Chama atenção não só pelo empate, mas chama atenção o quanto o Uruguai passou mal no jogo, em boa parte do jogo. Acho que na reta final o Uruguai acaba sendo melhor, né? Tem várias chances de gol ali, né? O goleiro da Arábia também precisa se destacar,
vem o empate e fica aquela trocação, mais um jogo divertido dessa Copa do Mundo. Mas falar que é surpreendente, né? Na estreia da Copa passada, a Arábia venceu a Argentina e agora empatou com o Uruguai. Então, assim, não é por acaso. Eu também não me surpreenderia da Arábia, por exemplo, deixando o Uruguai fora da fase de mata-mata. Assim. Eu não me surpreenderia se o Uruguai não classificasse. Honestamente falando, não me surpreenderia. Egito e Bélgica. A Bélgica também está numa transição. Claramente ali você tem novos protagonistas, né? O Doku foi o destaque da Bélgica, apesar do gol que não foi do Lukaku, né? Foi contra, mas ele acontece porque o Lukaku estava em campo e o Lukaku teve uma temporada toda picotada, o De Bruyne continua tendo lampejos ali de genialidade, mas o De Ketelaere participou bem mais no meio do que ele. Então, assim, há uma transição também de responsabilidades ali na Bélgica, que está se despedindo da sua geração de ouro, e não é um time mais como era em 2018, principalmente, que acho que foi o auge daquela galera. Então, eu não esperava grandes coisas da Bélgica, não. Mas o Egito fez um jogo muito bom. O Egito fez um jogo muito bom. E o Egito poderia ter feito 2-3-0. Quando estava 1-0, o Egito teve as chances de fazer 2-3 e aí acabou parando no Courtois, que eu achei engraçado o gol do Egito, deu vontade de tuitar lá, falando, se fosse o Cássio defendia, ironizando o que a galera falou em 2018, de que a bola do De Bruyne, que foi um golaço, que o Cássio defenderia e que o Alisson não pegou. Né? E o Courtois também não pegou a porrada que tomou ontem do jogador do Egito, e é um puta golaço, assim, teve zero chance de defesa ali, mas depois ele voltou a ser importante, ele salvou pelo menos 2 chances bem claras, que o Egito teve de fazer 2-0. Então, assim, o empate não chama atenção, mas o volume que o Egito impôs ali, que ele poderia ter feito uma vitória até mais larga, talvez tenha chamado a atenção. Mas, de novo, aí a gente fica apegado às grifes. E o Egito não é só o Salah, tá? Assim, o Salah, inclusive, foi substituído na reta final do segundo tempo. O Egito tem um time organizado, mostrou isso nas edições, no ciclo ali na Copa Africana, né? Apesar de não ter ganho a última, e já esteve melhor, mas o Egito é um time organizado e com alguns novos talentos, né? Que dão uma pincelada num time que, num geral, é experiente. Então, tá na briga para classificar. Também não me surpreenderia se o Egito passasse de fase, fica um ponto, o Egito segue buscando a sua primeira vitória na história das Copas, mas vai que, acho que vai acontecer nesta Copa do Mundo. E aí projetando outros cenários e outros times que vão, eu falei do divertido Irã e Nova Zelândia, né? Não tinha favorito aí, mas o jogo foi muito legal de ver, os gols da Nova Zelândia, inclusive, muito bem construídos, tá? 2 golaços, assim, de toque, de coletividade, e é aquilo que eu falo, hoje todo mundo sabe jogar. E isso é ótimo para o jogo. Pode passar a sensação, como você não tem abismos, você vai ter dificilmente gente deitando, né? Assim, teve a goleada da Alemanha e tal, mas tende a ser raro. Né? Na Copa do Mundo, acho que tende a ser raro. Principalmente, assim, desses favoritos para times que são potenciais sacos de pancada. Eu acho que a Alemanha é a exceção. No geral, vai estar tudo achatado. Então, essa sensação de estar todo mundo próximo deixa o jogo muito com pouco erro e um jogo muito igual. E aí, para alguns, isso é interpretado como um jogo chato, um jogo pior e tal. Eu só vejo coisas boas nisso. O esporte que eu mais amo na vida e que eu acompanho desde moleque, para mim, ele na média de seleções, ele nunca foi tão bem jogado e tão disputado. Você nunca teve tanta gente boa ao mesmo tempo. E ao contrário do que muita gente acha, eu gosto da Copa com mais seleções, porque eu acho que você abre o leque para desenvolver mais lugares. Aí você vai falar, mas a gente vai banalizar, vai entrar mais seleção ruim. Não acho. Eu acho que você vai dar mais chances para boas histórias, porque é aquilo, se você não tivesse as 48 seleções, provavelmente você não teria Cabo Verde na Copa do Mundo e provavelmente ele não teria a chance de ter visto o que a gente viu o Vozinha fazer contra a Espanha, partindo de uma premissa errada de que, putz, se eu botar Cabo Verde na Copa, eu vou estar banalizando o nível da Copa do Mundo. E aí, talvez aí você argumente, mas aí tem Curaçao, que tomou 7-1. O Brasil também tomou 7-1. E é o Brasil. Lá atrás você tem nas Copas de 86, 82 e até lá para trás goleadas de 8, de 9, de 10, quando o universo da Copa do Mundo ele era muito fechado. Eram poucas seleções, mas você tinha vários abismos entre essas poucas seleções. Hoje você tem mais seleções e menos abismos. Eu não consigo enxergar isso como algo ruim. Então eu acho que essa será a Copa mais difícil de todos os tempos. Fechou?
se inscreve aí no canal, toca na notificação, deixa o seu like, seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo e tamo junto. Fechou? Boa Copa para todo mundo, que tá sempre divertido, né? É impossível a Copa ser ruim, né? A verdade é essa.